respeita a Suprema Corte do país, obviamente que a decisão tem que ser cumprida, eu tenho todo o respeito e apreço pela Suprema Corte, porém não posso deixar de contestar e de estranhar. Obviamente que eu vou recorrer da decisão, obviamente há pontos que têm que ser contestados com muita veemência. Em primeiro lugar, tratou-se de uma ação cautelar que foi ingressada em dezembro com pedido de liminar. Estranhamente, só 6 meses depois é que a liminar foi apreciada numa madrugada para um julgamento no mesmo dia, em que um voto, por mais substanciado que possa parecer, não houve tempo para que se pudesse o devido contraditório de memoriais, de despacho, que até dos próprios ministros conhecerem a integralidade do voto, não foi permitido isso. Não havia mais a urgência. Se houvesse urgência, por que levou 6 meses para apreciar a liminar? Estranhamente, a cautelar, ela foi protocolada pelo Procurador-Geral da República, a qual é sabido que há uma desavença grande de contendas públicas entre nós e ele, com diversos atos anormais. O procurador, em seguida que eu aceitei a abertura do processo de impeachment, isso até foi realçado no voto do ministro Gilmar Mendes, em seguida ele fez uma ação de busca e apreensão e no dia seguinte ajuizou essa ação cautelar. E, estranhamente, essa ação cautelar está sendo votada depois que o impeachment foi votado. Então são fatos que nós temos que realçar do estranhamento. Em outra forma que eu tenho de contestar é que os fatos que são elencados, aqueles 11 fatos que acabou sendo assimilado pelo ministro relator, com todo respeito, mas são fatos absolutamente contestáveis e o mérito dessa contestação de cada ponto não foi devidamente debatido com todo o respeito ao contraditório que poderia ter sido oferecido naquele momento. Por exemplo, colocar como um dos fatos que eu fui célere na apreciação do projeto de lei 2960 da repatriação, quando é um projeto de urgência constitucional que tranca a pauta e eu sou obrigado a votar, e considerar isso no voto sem contestação como um dos motivos, é uma coisa absurda que eu tenho que contestar. Colocar, por exemplo, um projeto de lei apresentado pelo deputado Heráclito Forte, mudando a lei de delação premiada, como se eu dei uma tramitação célere nesse projeto, porque eu iria me beneficiar, porque um delator poderia não mudar mais o seu depoimento, protocolado esse projeto 2 meses depois que o delator já havia falado e depois que a denúncia contra mim foi apresentada, e mais, o despacho que eu obedeço no projeto de lei é um despacho padrão, ele tramita nas comissões que são marcadas para serem debatidas de acordo com o regimento, é um outro fato que não merecia qualquer tipo de amparo. Os outros pontos que estão colocados são pontos que, quando se fala que o relator do Conselho de Ética foi feito o seu afastamento por questão de ordem que foi colocada, esqueceu de se dizer que o próprio relator ex-relator entrou com mandado de segurança no Supremo e não teve êxito. O que mostra que a decisão que o afastou teve um amparo regimental porque ele pertencia ao bloco a qual o meu partido faz parte. Então são pontos muito graves que têm que ser colocados com muitos detalhes. Não justificaria. Isso a parte de uma intervenção clara e nítida que foi feita no Poder Legislativo, a tal ponto que o próprio voto do ministro Teori, ele diz que não tem previsão na Constituição para o afastamento do presidente da Câmara e para a suspensão de mandato. Ele realça isso ao final do seu voto. Ele mesmo diz que foi feita uma construção. Ou seja, essa construção que foi feita, repare bem que há pouco tempo atrás, o senador Delcídio Amaral teve uma prisão decretada e não foi suspenso o exercício do mandato. Ficou preso por obstrução à justiça e no exercício do mandato. Então são coisas que merecem os reparos, que vai ser feito no âmbito dos meus recursos e que politicamente eu não posso deixar de expressar. É claro que eu estou sofrendo e vou sofrer uma retaliação política pelo processo de impeachment. É óbvio que tem um processo político por trás disso, em que em vários momentos eu enfrento a contestação do PT, que gosta de companhia no banco dos réus. É óbvio que o fato de ter conduzido a sessão do impeachment, que culminou com a votação que teve, mostra que ia ter uma reação, e essa reação já era mais do que esperada. A partir daí, passou-se a todos buscando essa reação para me trazer ao banco dos réus na companhia deles. Mas isso vai acabar na quarta-feira que vem. Se for da vontade de Deus, nós vamos ter o afastamento da Presidente da República e, consequentemente, depois o seu julgamento definitivo, para que o Brasil possa se livrar dessa era do PT
dessa era que tanto mal fez ao nosso país e que os crimes de responsabilidade cometidos pela presidente possam ser efetivamente punidos. É isso que nesse momento eu espero. Falando da presidente, ela disse antes tarde do que nunca. O que o senhor quer dizer sobre a declaração dela, presidente? Liderar o impeachment? Pois não. O senhor está sendo perseguido? Eu não diria nem que eu liderei o impeachment, eu diria que eu cumpri a minha função e a cumprir com correção. Então a minha função cumprida gera para quem queria que eu fizesse uma função de colocar na gaveta, que eu não coloquei, ou que não tivesse o empenho para cumprir com correção, eles gostariam que eu tivesse simplesmente não dado curso. Então há sim uma retaliação. Quanto a falar que antes tarde do que nunca, eu posso repetir a mesma frase. Quarta-feira que vem nós vamos dizer antes tarde do que nunca que o Brasil vai poder se livrar do PT na quarta-feira. O senhor acha que se coloca para o afastamento do senhor, as intervenções que o senhor fez no Conselho de Ética, o senhor se arrepende de ter feito? Não, eu não fiz. Aquilo é uma colocação de retórica que não foi abordada no seu contexto, na integralidade. Eu não fiz qualquer intervenção no Conselho de Ética. O Conselho de Ética, nós temos um presidente do Conselho de Ética de moral duvidosa, que efetivamente buscou um holofote. O seu holofote, que ele busca todos os dias, que ele jamais encontrou na sua vida pública, ele se depara única e exclusivamente em querer ir em cima de mim. E como é que ele usa isso? Ele pratica erros cotidianamente, buscando que tenham que ser reparados e, na medida que eles vão ser reparados, vocês consideraram como manobra. Então, eu não fiz nada no Conselho de Ética. O fato do relator ser do meu partido, do mesmo bloco do meu partido, e ter sido requerido, ele errou quando permitiu no sorteio e que tivesse designado, a escolha foi dele, do relator, contra a disposição expressa no Código de Ética que não poderia ter relator do mesmo partido ou bloco a qual eu faço parte. Então, ele errou. Não foi tanto que ele errou, que o próprio relator, como eu já falei, ele fez o mandato de segurança do Supremo Tribunal Federal e não obteve êxito. Então é importante realçar isso. Isso não foi colocado lá, que poderia ter sido colocado. O relator veio o mandato de segurança, se eu não me engano, da relatoria da ministra Rosa Weber, e que efetivamente não teve conhecimento. Então nós temos que olhar aqui o conjunto como um todo. Por isso que esse julgamento assodado, que virou urgente, 6 meses virou urgente, porque entraram com uma ação. Outra coisa muito estranha, protocolaram uma DPF, que não era o instrumento jurídico apropriado para esse tipo de caso, mas protocolaram uma DPF na terça-feira e, como realçado pelo próprio relator, foi designado a revelia até do próprio relator o julgamento para hoje. E o relator sequer estaria, segundo ele falou no julgamento, no voto que eu vi, naquele momento preparado para proferir o voto e passou a se preparar a partir daí. Ou seja, todas essas coisas são muito estranhas e o tempo vai acabar os seus detalhes aparecendo para vocês. Presidente, o senhor acha que causa algum tipo de constrangimento à Câmara, mesmo sendo réu e agora afastado pelo Supremo? O senhor acha que cria algum tipo de constrangimento? Se o constrangimento possa se cair, nós temos que fazer a mesma pergunta para o presidente da República na quarta-feira. O constrangimento que ela vai causar ao país depois de afastado. Mas a pergunta é para o senhor, presidente. Eu já respondi. Mais alguma pergunta? O senhor faz parte dessa perseguição que o faz? Eu não estou fazendo qualquer acusação. A ação foi movida pelo Procurador-Geral da República. E, obviamente, o que eu quis dizer aqui, que eu duvido que os 10 outros ministros, não o relator, tenham lido no detalhe tanto o contraditório, tenham tido a oportunidade de ser deparado, provavelmente com meus advogados, levando memoriais, mostrando cada ponto. Não houve essa possibilidade. Certamente, se fosse levado, alguns argumentos teriam parecidos, porque todos os ministros, nos seus votos que acompanharam, eles acompanharam na tese jurídica da construção do dispositivo que poderia interpretar a Constituição para justificar o afastamento. Mas nenhum deles entrou no mérito dos pontos às quais somente o relator pôde entrar no mérito. Se foi uma retaliação ao senhor por causa do processo de impeachment, com a iminência da votação, por que não teve essa cautelar antes do processo de impeachment? Não, a pergunta é outra. Por que não julgou a cautelar antes? A cautelar foi proposta em dezembro. Ela foi proposta em dezembro, no dia 16 de dezembro, com pedido de liminar. E por que isso cabe na tese de que isso é uma perseguição, uma retaliação? Eu acho que a cautelar deveria ter sido julgada antes. De repente, a cautelar, uma liminar 6 meses depois, ela já não é urgente. Presidente, não cogita renunciar. Não há nenhuma possibilidade. Não vou renunciar. Não há nenhuma possibilidade disso. Eu vou recorrer a nada. Não renuncio a nada. Nem ao mandato, nem à presidência. E vou recorrer e espero obter